Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula e nós temos pensado e temos falado bastante a respeito da importância de se aliar teoria e prática. Lembram disso? Que ações e soluções dentro do campo pedagógico podem acontecer, também o que é pesquisa, o que é educação, quais são seus objetivos, como ambas são necessárias quando o objetivo é a formação integral do ser humano, a contextualização dos conhecimentos, a sua relação com as vivências de cada um, objetivando a construção, então, desses indivíduos críticos e reflexivos e de como o professor do século XXI vai conseguir trabalhar e chegar a essas realizações. Bem, relembrando as temáticas que nós fizemos agora, vamos dar continuidade, então? Vamos lá. Na esteira da reflexão da aula anterior, sobre a busca de soluções no campo pedagógico, aliar teoria e prática, quero destacar que talvez a palavra solução, como eu já havia falado, não seja mais adequada. Porque o que para mim pode ser solução, para você lá na sua realidade, talvez possa vir a ser um problema, mas também o contrário, que para mim pode ser um problema, para você pode ser a solução. Retomando o conteúdo para pegarmos o gancho, vejam lá. À escola, cabe a função de desenvolver práticas que façam compreender a realidade em que vivem as pessoas, tendo como objetivo avaliá-la continuamente, no sentido de perseguir ações que contribuam para a formação integral dos alunos. Então, quando nós falamos da importância da pesquisa, que é o fato de você pesquisar vai trazer o que? Um respaldo para o teu trabalho em sala de aula, eu gosto de destacar que sempre a pesquisa é importante no teu trabalho pedagógico. O objetivo da pesquisa é investigar. Tá? Então, se eu investigo, eu vou conseguir chegar a um resultado. E esse resultado vai me permitir uma análise daquela realidade e eu vou poder, então, estar inserido nisso e eu vou poder, então, perceber o que eu tenho que fazer ou que caminho eu posso trilhar para buscar resolver aquele problema que a pesquisa me trouxe. Muitas vezes a gente se surpreende, muitas vezes eu imagino que o resultado vai dar uma coisa e ele dá um resultado completamente diferente. Então, por isso que a pesquisa, então, é tão importante dentro da renovação da minha prática. Tá? Porque a importância da pesquisa para me dar um respaldo, e se eu faço uma pesquisa eu tenho que ter tido uma teoria antes, uma leitura prévia do que eu estou pretendendo desenvolver. Então, relacionar a teoria com a prática, isso é tudo que a gente precisa fazer lá na escola, na sala de aula. Porque, na verdade, a pesquisa, ela busca a renovação da prática. Lembraram dos conceitos trabalhados na aula anterior? Pensaram a respeito? Como que você alia teoria e prática? Já parou para pensar? Por que não? Nós não temos uma resposta pronta. Tá? Nem eu tenho, nem você tem, nós estamos caminhando e assim nós vamos continuar a nossa reflexão. Porque o que a educação exige na prática é uma relação pedagógica com uma relação verdadeira com a vida. A educação ela reage de maneira negativa a repetições, posições que sejam estáticas e também posições que não sejam renovadoras. Porque se a educação busca formar os alunos para aprender a fazer, aprender a conviver, entendendo-se como ser informação e na busca também desse entendimento do mundo como espaço vital de vida, um espaço da vida, não se admite repetições, porque nós precisamos de ideias. Tá? O que é repetido que já se provou que não dá certo, principalmente. Então nós precisamos de alternativas para o caminhar dessa educação, para que a educação acompanhe o desenrolar da sociedade onde nós nos encontramos e que não mais admite casuísmos e tudo que não tem um objetivo e um fim em si. Se a relação precisa ser verdadeira com a vida, não há espaço para devaneios nem para automatismos que não vão dar conta da velocidade do mundo e da velocidade da vida como nós a conhecemos hoje. E pesquisar alternativas, pesquisar teorias, metodologias, deve ser sim um princípio norteador da nossa prática educacional, da prática educacional a qual nós estamos vinculados e que vai fazer parte da nossa história. Na pesquisa, privilegia-se o saber pensar original, não plagiado. Então, quando a gente reforça
a questão da pesquisa, eu gosto de dizer sempre o seguinte, que pesquisar, na pesquisa você privilegia o saber pensar original não plagiado. O que eu estou tentando dizer com isso? Que quando você está pesquisando, você vai trazer um resultado novo, você vai trazer uma nova ótica, muitas vezes, sobre o mesmo assunto. Tá? Então, não plagiar quer dizer, não vou copiar uma coisa que já está pronta. Porque você já está pesquisado sobre aquele ponto específico, você pode fazer uma relação, mas você não precisa pesquisar sobre a mesma coisa, a não ser que você esteja em uma outra realidade. Tá? Então, a pesquisa, plagiar é copiar o que já está pronto. Você deve entender isso, principalmente quando você tiver atenção lá quando você for fazer o seu TCC, entender que plágio é alguma coisa que já está pronta. Você não vai fazer isso. Você vai utilizar esses resultados, você vai ler, você vai refletir, você vai utilizar essa teoria que está pronta para você buscar um novo olhar, para você fazer, muitas vezes, uma nova pesquisa. Tá? E não precisa ser nenhum gênio para lembrar que uma mesma teoria, uma coisa que já esteja pronta, pode trazer assim uma gama de ideias e de possibilidades para você elaborar uma nova pesquisa. Não precisa colocar o que já está pronto. O que está pronto é para você ler e para você conhecer. O que importa é que na prática a tua pesquisa traga um resultado diferente, tá? Traga um resultado muitas vezes surpreendente que você possa utilizá-la na tua sala de aula. E muitas vezes a pesquisa da tua sala de aula pode trazer, então, uma nova teoria. Você pode descobrir uma nova prática pedagógica, tá? Que você vai poder utilizar e escrever, de repente, a respeito. Tá? Mas o que nós podemos deduzir e o que nós podemos refletir sobre isso? Que a prática pedagógica se alimenta, sim, da pesquisa. Se eu pesquisei, eu vou poder mudar a minha prática. Se eu pesquisei e tenho um respaldo, isso pode alterar a minha prática. E é para isso que se faz pesquisa, para saber o que não está dando certo, eu vou caminhar. O que está dando certo que pode melhorar também. Tá? Então, a prática pedagógica, ela se alimenta dessa pesquisa, ela se alimenta dessa investigação e também da busca de informações, tá? Quando eu tento compreender a realidade. Então, pesquisar, ela faz parte do universo do educador. Eu não preciso ficar lá sentado esperando que alguém pesquise por mim. Existem teóricos da educação que pesquisam por mim. Tá, o que ele pesquisou vai te ajudar. Só que muitas vezes você pode ter um outro encaminhamento. Você não precisa ficar parado esperando. Tá? Porque pesquisar faz parte, reforçando, faz parte do universo do educador. Ou, pelo menos, deveria fazer. Porque é essa pesquisa que nos dá o embasamento teórico. Tá? Eu tenho teoria, eu alio a minha prática. No meio disso eu tenho a pesquisa. Então eu pesquiso para poder ter um resultado. Tá? Porque faz falta. Não se pode pensar em educação sem esse referencial. Que o docente busca tornar a escola um espaço formativo, isso é fundamental. Então, como que nós vamos pensar a formação? Como que nós vamos buscar fazer da escola esse espaço? Como que eu vou fazer isso? Como problematizamos questões referentes à educação e como nós buscamos essas respostas? Como seria essa problematização? Que temas nós podemos levantar? Eu sei que eu estou fazendo bastante pergunta, mas eu quero que você reflita, eu quero que você pense e chegue às suas conclusões. Alguns exemplos eles podem ser pensados. Vamos pensar no seguinte. Por que tantos alunos perderam média na prova? Um exemplo assim bem clássico, né? Outro, como que eu atendo o meu aluno surdo? Você sabe que o aluno surdo ele tem um diferencial, né? Ele não vai escrever um texto da mesma forma que um aluno ouvinte. E eu preciso entender isso na hora de fazer uma avaliação. Né? Então, como que eu vou atender o meu aluno surdo? Para que ele possa compreender conceitos abstratos. Talvez não fosse nem tão abstrato para outros alunos, mas para ele vai ser, porque vai ter uma mudança no entendimento. O entendimento dele é alterado e eu preciso pensar nisso. Outro item que eu posso pensar, qual que vai ser a melhor atitude em relação aos alunos que faltam demais às aulas? Nós não temos respostas prontas, é verdade. Todas, então, passam pelo processo de pesquisa, pelo processo de análise, pelo processo de observação e utilização de metodologias, de formação, tá? Onde eu busco a construção do ser humano crítico, reflexivo que nós pretendemos. E a formação não só do aluno, também a formação do professor para que ele saiba o que está fazendo. Então são questões que precisam de respostas. Mas elas podem variar de acordo com cada realidade local, cada realidade que está posta, tá? Onde o aluno esteja.
e são questões que fazem parte da docência. Sendo assim, o professor deve buscar princípios norteadores para possibilitar a criação de soluções necessárias para as situações e problemas levantados no seu cotidiano. Então, as soluções elas devem ser discutidas com a comunidade escolar, quando for preciso. Você não precisa se isolar. Tá? E nessa troca, você percebe o que pode e o que pode não dar certo. Porque a troca de experiências, ela beneficia, ao contrário daquele que se isola e que busca soluções sozinhos, que normalmente não dá o resultado esperado, não acontece. Então, também é importante compartilhar, porque nem tudo que se pensa, por melhores intenções que se tenha, dá certo. Então, eu tenho que compartilhar o que dá certo e o que está errado, porque o que está errado não precisar refazer. Tá? Então, o que dá certo deve ser compartilhado, o que não dá também, embora, como eu disse anteriormente, isso é muito relativo. Porque o que dá certo para mim pode não ser solução para os outros e assim por diante. Tá? Então, pode ser bom para mim, pode não ser para ele, o que pode ser ruim para ele pode ser bom para mim. Tá? Então, eu preciso compartilhar essas experiências. Então, vocês pensaram nas metodologias que visem solucionar as questões que comentei agora há pouco? Você deve estar pensando lá todas as perguntas que eu fiz, como será que eu posso responder isso, será que tem resposta, que caminho eu posso trilhar? Então, dentro delas, o que pode ser mais efetivo dentro dessas soluções e dessas respostas que eu estou tentando? Porque você precisa pensar que a escola é um todo, que respostas precisam ser pensadas no coletivo e, como tal, precisam ser colocadas em prática. Bom, no caso do aluno que falta muito, vamos retomar lá atrás, o que pode ser feito? Vamos pegar isso como exemplo. Eu posso fazer uma análise, eu posso fazer uma entrevista, eu posso ter uma conversa com ele, eu posso ter uma conversa com a família, para que as questões, então, possam ter continuidade e eu conseguir entender o que está acontecendo. Uma ficha de acompanhamento pode ser criada na escola e a equipe pedagógica deve auxiliar o professor na investigação, para se chegar a uma conclusão e a um possível encaminhamento. Então, vocês perceberam que esse é um exemplo e certamente muitos de vocês devem ter suas práticas para detalhar e para trocar com os colegas. No caso, a resposta do aluno que falta muito, o que eu faço com o aluno surdo, como que eu vou poder fazer com que ele tenha esse entendimento. Se eu tenho um outro aluno com necessidade especial, que tipo de comportamento eu preciso ter? Se eu tenho um aluno autista, vocês sabem que agora o autismo está em moda por conta, né, da mídia, mas nós já tivemos muitos alunos assim na nossa sala de aula e muitas vezes eles não têm nenhum laudo para perceber que ele é autista, para perceber que ele tem o TDAH, né, que ele é hiperativo, que ele tem déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu devo agir para que ele tenha esse entendimento do conteúdo? Tá? Então, percebe como tudo isso se relaciona? Como que eu posso trocar com os meus colegas as experiências? O que eu posso fazer? Tá? Então, experimente fazer isso no momento propício. Tá? Pensar e tentar encaminhar e trocar soluções, trocar alternativas. Isso auxilia bastante o dia a dia do nosso trabalho. Essa troca de experiências auxilia bastante o nosso trabalho. Tá? Então, você pode tentar fazer a ficha de análise desses alunos que apresentam algum tipo de comportamento, algum tipo de distúrbio, alguma coisa que você perceba, mesmo que ele não tenha um laudo médico, ele não tenha um laudo psicológico. Então, eu posso observar essa ficha, fazer uma ficha, uma anamnese, como a gente chama, tá? Para que isso possa me trazer um encaminhamento, que eu possa, então, fazer esse encaminhamento para o outro professor que vem depois. Tá? Então, esses encaminhamentos, quando eles são compartilhados, eles vão receber contribuições dos colegas professores, da família, tá? E muito mais se pode investigar e muito mais se pode fazer a partir daí, utilizando sempre como princípio a prática pedagógica reflexiva. Tá? Não esqueçamos nunca disso. Que tal nós praticarmos um pouco isso agora mesmo? Eu vou sugerir uma reflexão para vocês. Como o professor deve desenvolver na contemporaneidade essa prática pedagógica reflexiva? Então pense, trace um plano de trabalho sobre isso, imagine a sua tarefa como pedagogo na escola e permita-se criar estratégias e pensar, mas pensar realmente sobre isso. Como que eu vou auxiliar um professor que está em dificuldade com todas aquelas questões que a gente comentou?
e outras, né? Como que você mesmo se imagina superando um problema em sala de aula? Como seria o processo de compartilhar os encaminhamentos? Como efetivamente encaminhar uma sugestão de resolução de conflitos? Seja de um aluno só, seja do grupo. Como sair da teoria e como fazer a prática dar resultado, que é um dos maiores desafios do nosso cotidiano. Tá? Então, a temática dos nossos encontros, elas têm sido permeadas por todas essas reflexões e eu gostaria então que vocês pensassem a respeito, tá? E buscassem aí a melhor forma, seja com a ficha, que auxilia bastante, seja com as discussões, compartilhando ideias, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão achar o melhor ponto do trabalho de vocês. Tá? Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Tá? Tenham um bom trabalho, continuem pensando, continuem refletindo, descansem, tenham maravilhosas ideias. Um abraço e até a nossa próxima aula.